Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias, olha, revolucionárias de uma psicanalista que teve a coragem de desafiar os próprios fundamentos da sua área. O nome dela? Karen Horney. E as perguntas que ela fez mudaram para sempre o jeito como a gente entende a psicologia feminina. Para a gente entender o tamanho da importância da Horney, primeiro a gente precisa voltar no tempo, lá para o início do século XX. O cenário da psicologia naquela época era totalmente dominado por uma figura, um colosso, Sigmund Freud. O trabalho dele em Viena simplesmente moldou o campo por décadas e a influência era tanta que suas teorias eram vistas quase como leis universais da mente humana, sabe? E essa frase do Sigmund Freud, gente, ela resume com perfeição a visão de mundo da época. A ideia era basicamente essa: a biologia, e mais especificamente a anatomia masculina, era a régua de tudo. O padrão, o resto era medido em relação a ela. Essa premissa de que a sua constituição física determinava seu destino psicológico era o pilar da psicanálise clássica. Então, o ponto central é este. A psicanálise freudiana, que nasceu em plena era vitoriana, era na sua essência uma psicologia masculina. A experiência e o desenvolvimento das mulheres eram interpretados não pelo que eram, mas pelo que faltava nelas em comparação aos homens. Era uma visão que, claro, refletia a cultura daquele tempo, mas era vendida como uma verdade científica universal. E foi justamente nesse cenário que surgiu uma nova voz. Uma voz que não se contentou com o status quo e começou a fazer umas perguntas bem incômodas. Essa voz era a de Karen Horney. E a Horney não era uma figura qualquer, não. Filha de um capitão de navio norueguês e de uma mãe com um pensamento muito à frente do seu tempo, ela teve um contato com o mundo de uma forma bem mais ampla que a maioria dos seus colegas. Essa exposição a diferentes culturas desde cedo talvez tenha plantado a sementinha da dúvida sobre teorias que se diziam universais, mas que pareciam muito presas a um lugar e a uma época bem específicos. E a pergunta que a Horney fez foi fundamental. Ela questionou: a psicanálise é de fato uma ciência universal da natureza humana? Ou será que ela é, em grande parte, só um reflexo do ponto de vista masculino, moldado pela cultura onde ela nasceu? Essa simples pergunta abriu uma fenda na base da psicologia tradicional. Para desafiar essa estrutura toda, a Horney mirou direto num dos seus pilares mais famosos e, claro, mais controversos. Ela sabia que para reconstruir a psicologia feminina, ela precisava primeiro desmontar a famosa teoria da inveja do pênis. Bom, antes de mais nada, vamos entender o conceito freudiano. A teoria dizia que, quando a menina percebia as diferenças anatômicas, ela se sentia deficiente. Essa descoberta levaria a um sentimento de inferioridade e a um desejo inconsciente de ter um pênis, o que acabaria influenciando todo o seu desenvolvimento psicológico dali para frente. Agora, o que é fascinante aqui é como a Horney vira completamente o jogo. Onde o Freud via uma relação biológica quase que inevitável, a menina se sentindo castrada e inferior, a Horney propôs uma explicação psicológica e cultural. Para ela, a questão não era uma deficiência biológica, mas sim uma decepção nas relações, ligada à fantasia de ter um filho com o pai, que obviamente é frustrada pela realidade. E isso aqui ilustra de forma brilhante o centro do argumento da Horney. Ela dizia o seguinte: a inveja do pênis não era o problema original, era um sintoma. A verdadeira raiz era o que ela chamou de feminilidade ferida. Pensa numa mágoa psicológica profunda, que não era causada pela anatomia, não, mas sim pela decepção na relação com o pai e, o que é crucial, pelas mensagens culturais que o tempo todo desvalorizavam o feminino. Mas a Horney não parou só na crítica, não. Ela foi muito além, construindo as próprias teorias sobre o que realmente molda a identidade feminina. E para isso, ela se concentrou em experiências que a psicanálise tradicional tinha simplesmente ignorado. Com essa pergunta, a Horney traz a discussão para o campo da experiência real, da vida como ela é. No mundo de teorias tão abstratas, ela pergunta: e a maternidade? E a experiência criativa profundíssima de gerar uma vida? Ela basicamente contrapõe a ideia de falta com a realidade poderosa da criação. Para Horney, o desejo de ser mãe não era uma forma de compensar o fato de não ter um pênis. De jeito nenhum. Era um impulso primário, criativo, uma parte central e superpositiva da identidade feminina. Ela deu um novo significado à maternidade, colocando-a como uma força motriz e não como um prêmio de consolação. Foi uma perspectiva totalmente afirmativa da psicologia feminina. Então, a grande divergência está aqui.
Enquanto Freud botava todo o peso na biologia como fator determinante, a Horney argumentava que os fatores sociais e culturais eram tão importantes quanto, se não mais. Ela apontou uma coisa óbvia, mas que ninguém dizia. O que era verdade para a mulher na Viena do século XIX não podia ser aplicado como uma verdade universal para todas as mulheres, de todas as culturas e de todas as épocas. E aqui a Horney faz uma das suas jogadas mais geniais e radicais. Ela inverteu o roteiro. E se, ela sugeriu, a teoria da inveja do pênis fosse, na verdade, uma defesa masculina. Uma defesa contra uma ansiedade inconsciente igualmente poderosa. O medo, ou até a inveja, do útero. Daquela capacidade misteriosa que a mulher tem de criar a vida. O trabalho da Horney continua, incrivelmente relevante. Ela foi uma das primeiras a analisar de verdade aquele conflito que a mulher enfrenta ao buscar uma carreira, um desenvolvimento pessoal, mas sem querer abrir mão da sua vida afetiva, da sua vida feminina. As ideias dela sobre como as pressões da sociedade criam neuroses são a base de muitas terapias modernas que ajudam as pessoas a lidar com essas mesmíssimas tensões hoje em dia. Então, qual foi o impacto que ficou de Karen Horney? O trabalho dela não foi só uma crítica, foi a fundação de uma nova forma de pensar. O legado dela é imenso. Ela é considerada uma das pioneiras da psicologia feminista, influenciando diretamente o pensamento feminista moderno. Ela foi fundamental em trazer a importância dos fatores socioculturais para dentro da psicanálise. E, talvez o mais importante de tudo, ela desafiou a ideia de que qualquer teoria psicológica pudesse ser universal sem antes levar em conta os diferentes contextos culturais e as diferentes experiências de vida. E essa nossa análise de hoje nos deixa com uma pergunta que ecoa o mesmo desafio que Horney nos fez há quase um século. No mundo onde as discussões sobre identidade são tão centrais, o debate que ela iniciou continua mais vivo do que nunca. Fica a reflexão. Até que ponto a cultura, e não a anatomia, define quem a gente é hoje? O quanto de nós é biologia e o quanto é moldado pelo mundo em que a gente vive. A obra da Horney é um convite para a gente continuar explorando essa questão.